Vai abrindo comigo, meu irmão, minha irmã, Salmos 34, e já começo aqui fazendo os meus agradecimentos, minha gratidão por conta do convite dos meninos, que eu sei que me escutar às vezes é meio chato, sempre a mesma voz. Minha classe de escola dominical deve estar de saco cheio de mim, mas eu gosto disso, eu gosto de partilhar e gosto de trazer algumas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração, na minha mente, trazer algumas coisas que o Senhor tem ministrado na minha vida, aqui na nossa caminhada como igreja. E esse salmo, quando o Douglas me chamou, eu já estava com algo na cabeça, falar sobre clareza na navegação, e eu estava com isso, clareza na navegação, e eu imaginava, poxa, acho que alguém vai me convidar para pregar esses dias, e bateu, ele realmente me chamou, e eu quero partilhar isso com você, a partir desses Salmos 34, do 1 ao 7, e eu quero dizer com você, falar contigo, que ter clareza, muitas vezes, envolve alguns passos esses que eu vou usar esse texto como uma maneira didática, pedagógica, para a gente marcar muito bem cada passo como ter clareza na nossa caminhada, como eu consigo enxergar as coisas. Olhe comigo, Salmos 34, os meninos estão projetando lá, o texto diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Você pode estar pensando assim, poxa vida, mas não vai ler aquele versículo que todo mundo conhece? Tá bom, eu vou ler, mas eu não vou pregar sobre ele. Verso 7: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas eu não vou pregar sobre isso. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos imensamente por essa chance, Senhor, muito obrigado. Queremos que o Teu Espírito Santo nos encaminhe e nos ilumine. Abra os nossos olhos, Senhor, para que percebamos quais são as sendas, os caminhos, as trilhas pelas quais o Senhor deseja que nós nos encaminhemos. Então nos dá essa clareza, Senhor, da medida em que cada um de nós possa enxergar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, quando há uns anos atrás, todo mundo ficou sabendo, isso foi noticiado, foi uma coisa internacional, aconteceu aqui no Brasil aquele acidente, lá no meio da selva amazônica, dois aviões, inusitadamente, né? Dois aviões se chocam. Um Legacy que vinha aqui do lado, saiu daqui novinho, daqui de São José dos Campos, da Embraer, estava sendo levado para os Estados Unidos para ser entregue para o comprador. E um avião comercial, voo comercial, eles se chocam no ar. O Legacy, ele percebe o que acontece, consegue aterrissar, consegue pousar. Já o outro não teve a mesma sorte e ceifou a vida de centenas de pessoas. E uma coisa que a gente ficou, eu sou leigo, a gente ficou se perguntando, mas como isso? Tanto espaço, um céu imenso, tanto lugar, mas dois aviões, sabe, e a gente fica... Até aqui a gente começou a ouvir essa palavrinha, transponder. O transponder estava desligado. O que é um transponder? Transponder, me perdoem aí o pessoal que está me assistindo pela internet, meu ilustre doutor em aviação aqui, que está aqui presente na nave aqui.
E não é nave espacial, é a nave do templo, viu, juventude? A nave do templo. O pessoal mais velho tem essa mania de falar a palavra aqui. Mas transponder é uma pecinha que, se ligada, ela se comunica com o outro transponder do outro avião e indica, opa, tem alguém chegando. Tem alguém e avisa. O transponder do Legacy estava desligado. Logo, a outra aeronave não conseguiu identificar aquele perigo que estava vindo em sentido contrário. A velocidade era tão grande que os pilotos do Legacy sequer souberam em que eles se chocaram. Não viram um avião. Aí você pode se imaginar, mas, um avião, um negócio gigante, tão grande. Mas é que a velocidade do Legacy era algo em torno de 800, 900 quilômetros. E a velocidade de cruzeiro daquela aeronave comercial também era coisa de 700, 800 quilômetros. Se você somar em velocidades contrárias, né? Aí os alunos de física, dá muito mais de 1.500 quilômetros. Claro, o olho humano não percebe isso. A velocidade é muito grande e ele não viu. Não teve a ideia com o que ele se chocou. Eu estou trazendo isso para nós, para que a gente perceba uma coisa, e eu chamo você de novo ao texto. Olha aí. E aqui os jovens me perdoem, eu vou ter que pegar o óculos. Esse salmo ele tem um contexto. E algumas Bíblias trazem esse contexto. No subtítulo, diz que Davi, pressionado, porque ele temia, podia ser morto, na presença de Abimeleque, ele se finge louco, dá uma de doido. E, enfim, se safou. E quando ele tem esse grande livramento, ele compõe esse salmo, que diz, bendizei ao Senhor. E aí no verso 5, contemplai e sereis iluminados. Coisa de louco. Irmãos e irmãs, muitas vezes, nós quando caminhamos, nós não sabemos onde nós estamos. Nós não temos ideia do que nós estamos enfrentando. E na maioria das vezes, por nós não termos a ideia do que nós estamos enfrentando, nós literalmente não sabemos o que fazer e nos portamos como Davi. Você já ouviu essa expressão? Não dá uma de louco, não. Mas foi isso que Davi fez. Deu uma de louco. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada a gente literalmente dá uma de louco, porque a gente não sabe o que fazer. Eu, no meu dia a dia profissional, em muitas ocasiões, eu literalmente encontro pessoas que estão dando uma de louco, porque eles sabem o que a lei deve fazer, o que por conta da lei eles devem cumprir, e aí, sabe Deus o que passa na cabeça? Ah, mas eu vou por lá, mas não pode, a lei diz... Não, mas é porque não sabe o que tem que fazer. Irmãos e irmãs, estar nessa condição de louco ou loucura, ou não saber a direção, não saber as coisas que estão se aproximando e podem ser risco para você, é uma constância na vida de qualquer um, de qualquer uma. E nesses momentos que são às vezes cruciais na caminhada de qualquer um, de qualquer uma, nós somos capazes de tomar decisões que são absolutamente estapafúrdias. Talvez achando que a gente vai se safar, mas muitas vezes decisões essas que fazem com que a gente afunde o nosso pé nos lugares onde a gente não deve estar. Às vezes a gente pode agir como Davi, que aqui nesse caso até deu certo, mas em muitos casos não dá certo. E como é um culto de juventude,
É claro que eu não vou deixar de falar para a juventude. Na juventude, nós somos tentados a tomar aquelas decisões que vão mexer com o restante das nossas vidas. Quer um exemplo? A profissão que você escolhe, ela é tomada na tua juventude. A decisão é tomada na tua juventude. E ela vai impactar o resto da sua vida. A pessoa que você escolhe para ser o seu cônjuge, a sua cônjuge, é uma pessoa que vai caminhar contigo, se você tiver a cabeça no lugar, e ela também. Eles vão caminhar juntos 10, 20, 30, 40 anos, até mais. Mas é uma decisão tomada na juventude. A maneira como você lida com os problemas e as questões na juventude, elas determinam, definem muito bem quem você vai ser no restante da sua vida. Decisões da juventude, muitas vezes, como uma gravidez, vai impactar a vida daquela pessoa o resto da vida dela. Como eu já falei, profissão. Como eu já falei, um casamento. Como eu já falei de tantas outras coisas, a gente podia citar aqui. Mas o que eu quero chamar a tua atenção como juventude é que nesses momentos em que decisões precisam ser tomadas e eu não sei muito bem em que orientação eu estou, aí eu volto para o texto. O que eu preciso fazer para encontrar esse transponder que precisa ser ligado? Olhe para o texto. Quando o salmista, no versículo 5, ele diz: contemplai-o e sereis iluminados. Ele está dizendo mais ou menos em outras palavras, você precisa olhar para Ele, olhar para o Senhor. E como eu faço isso? Eu vou seguir o mesmo texto, de forma didática e pedagógica, e extrair deles esses passos. Olhe o primeiro versículo. Desculpa, olhe o versículo anterior, 4. Busquei-o. Você contempla o Senhor à medida em que você o busca. E olha, irmãos e irmãs, eu sinto em te dizer isso, mas o buscar ao Senhor não é algo que se faz de boca, é algo que se faz em atos, em atitudes no dia a dia. Muitos dizem, vou buscar o Senhor, ou eu busco o Senhor, mas no dia a dia, o dia a dia dele, o dia a dia dela, não demonstra esse tipo de busca. Abre, por favor, Jeremias 33, 3. Aí a Thaís vai me ajudar lá, ela vai ajudar a todos nós. O texto é muito claro, quando ele fala que quando eu busco o Senhor, é como se eu estivesse invocando e dizendo a Ele: Senhor, eu preciso aprender coisa nova. E é isso que o Senhor diz para nós. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe a história do transponder de novo? Ele vai dizer para você: meu filho, eu vou ajudar você a ligar esse raio desse transponder para você não se chocar com nenhum avião contra você. Na juventude, a gente às vezes é feito um avião desgovernado. A gente está andando meio que a zóio, como dizem por aí. A gente não para porque a agitação é demais. É aquela história: eu vou buscar o negócio do carro. E vai, mas peraí, você nem pegou a chave. E você nem sabe qual carro que é. Aí volta. Me dá a chave. Aí pega a chave. Que carro que é? Gente, todos os dias a gente precisa se reorientar e contemplar o Senhor buscando. Senhor, o que eu preciso fazer nessa situação? Eu não sei. Eu acho que é isso, mas pode não ser. O Senhor está dizendo para mim e para você: busque-o, porque Ele diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. Irmão e irmã, eu não sei as respostas de todas as coisas que me perguntam. Eu não sei, você também não sabe. Mas muitas de nós nos achamos tão bons, mas tão bons que
Não sei, talvez a gente ache que tem um super HD em cima aqui e à medida que eu preciso, eu dou um enter e vem a imagem. É o novo chat GPT. Aquela história, chat GPT é para os fracos. Eu falo com fulano, fulano sabe tudo. Não, gente. E diz mais. Isaías 55, 6. Olha aí o que o texto diz. E que bom que a Thaís está do nosso lado aqui, ela vai projetar para nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Irmão e irmã, quando eu falo buscar o Senhor, eu estou dizendo de algo que aparentemente e de fato é fácil, desde que eu e você queiramos. Mas o que acontece no dia a dia, muitas vezes não é isso. O que acontece é que nós somos atropelados pela nossa agenda, nós somos atropelados pela nossa rotina, rotina essa a qual nós não incluímos o Senhor nela. E quando eu falo em incluir o Senhor nela, de novo eu volto a algo que eu sempre falo para os companheiros, para os alunos, alunas aqui da escola dominical. Por que os judeus, eles batem tanto naquela questão que há uns dias atrás a gente pregou aqui, falou da Shema? Porque a Shema, aquela que está lá em Deuteronômio 6, é parte de uma oração que é feita por eles todas as manhãs e todas as tardes. Pela manhã ele recita a Shema e pela noite ele recita a Shema. Por que ele faz isso? Ele insere isso na rotina deles, para que eles lembrem. O que diz a Shema? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a tua força. E mais, ensinarás os teus filhos, tu as inculcarás na cabeça dele, ao deitar-te, ao levantar-te, ao caminhar, indo, voltando. Por quê? A importância disso estar inserido na rotina minha e sua. Se eu não entendo isso, eu me desgoverno, o transponder desliga, você entende? E na medida que o transponder desliga, aquelas coisas que podem me arruinar, elas vêm contra mim, elas vêm ao meu encontro. E elas podem me derrubar. Então, quando eu digo clareza na navegação, eu digo assim, gente, eu consigo ter clareza na medida em que sim, eu olho, contemplo, procuro o Senhor, mas de que maneira? Buscando Ele, colocando Ele na minha rotina. Mas tem uma segunda coisa, olhe, por favor, no versículo 3, o texto diz, engrandecei o Senhor comigo e todas a uma lhe exaltemos o nome. A palavra diz engrandecer, e aqui eu chamo a tua atenção, o engrandecer no sentido de louvor e adoração. Irmãos e irmãs, abre comigo, por favor, Mateus capítulo 4, verso 10, a Thaís vai me ajudar. Quando Satanás ele propõe uma parceria com Jesus, o que ele diz? Olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. O que Jesus responde? Está escrito. Só ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. De novo eu trago uma reflexão para mim e para você. Adorar ao Senhor é algo que deve fazer parte da nossa rotina cotidiana. E quando eu falo adorar ao Senhor, irmão e irmã, não é simplesmente empunhar um instrumento e vir ao templo adorar, mas é algo que você, na sua casa, pode fazer todos os dias. Seja com louvor, seja com a leitura de um salmo, seja com as tuas palavras. Porque adorar ao Senhor é aquela ideia como Jó ele faz.
Após ele ter recebido todas aquelas notícias ruins no começo do livro de Jó, o texto diz que ele ouve tudo, ele veste um pano de saco e cinza, mas o texto fala que ele se prostra e adora ao Senhor, dizendo: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o Senhor. Irmãos e irmãs, muitas vezes ao longo do nosso dia, nós não paramos para adorar ao Senhor, por coisas que, olha, às vezes você pode dizer, mas isso é tão insignificante, mas tão... É como no verso 1, ele também fala: bendirei ao Senhor. O bendizer ao Senhor é algo que pode ser feito todos os dias, em todos os momentos. E cuidado, porque no teu dia a dia, alguém pode arrancar esse tempo de você e, tal qual Satanás, apresentar algo muito bom para fazer com que a tua adoração ela seja desviada. Não percamos tempo, irmãos e irmãs, com coisas que não nos edificam. Muitas vezes, e aqui de novo eu falo para a juventude, mas isso vale para a gente, viu? A juventude, ela está muito mais no coração e na cabeça do que na carcaça que a gente ocupa. Conheço muita gente que tem um cabelo muito branco, mas é mais jovem do que muito moço de 25 anos. E eu tenho certeza, pelos sims que eu acabei de ver agora, que você também deve conhecer muito velho com 25. O que a palavra diz em Joel? Que os velhos sonhariam. E isso, gente, é o princípio da juventude. Quando você perde os teus sonhos, você perde a tua juventude. Por isso eu digo para você que está aqui e tem cabeça branca. Eu ainda tenho poucos, terei muitos, se Deus assim permitir. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar, porque o Senhor é aquele que é capaz de tomar esse teu sonho e fazer com que ele venha à vida. Se for um sonho dado pelo Senhor, ele virá à vida. E com o transponder ligado, você vai viver cada vez lugares mais altos, tal qual o profeta disse: olha, aqueles que caminham com o Senhor, eles não somente correm, mas eles voarão mais altos ainda do que as águias. Irmão e irmã, acredite nisso, que o Senhor é aquele que é capaz de transformar aquele sonho encruado, que você acha, essa semente não está mais viável, ela não vai brotar. Vai, porque mesmo das coisas impossíveis, o Senhor, ele chama a vida. Não foi isso que João Batista disse com relação àqueles que achavam, olha, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, olha, se Deus quiser, ele pode até suscitar filhos dessas pedras, filhos de Abraão. Lázaro estava 4 dias lá, e as pessoas dizendo: Senhor, tudo bem, eu creio, ele vai ressuscitar no último dia, tal. Não, vamos lá. Mas Senhor, até que alguém chega: Jesus, 4 dias, tá podre, vai abrir lá, vai dar ruim. E eu fico imaginando, se eu estivesse no meio da multidão, gente, eu ia dizer assim: parem, esse homem enlouqueceu. Se fosse nos dias de hoje, pega aqui, me dá um Rivotril, vou jogar para ele. Cadê uma injeçãozinha? Vamos internar. Mas o que Jesus diz? Ele diz 2 coisas. A primeira: tira a pedra. Para você tirar a pedra, você tem que acreditar que alguma coisa vai acontecer. E a segunda: ele há a voz, a mesma voz que quando no caos havia aquela bagunça, aquela coisa toda, a voz de Deus, ao som da voz de Deus que diz: haja luz, aconteceu alguma coisa e houve luz. Lázaro, a voz de Jesus, ele diz: Lázaro, vem para fora. E ele veio para fora. Irmãos e irmãs, é a mesma coisa com esses sonhos que a gente acha que está encruado. Se o Senhor disser: ei, esse sonho ele vai vir para fora, ele vai se realizar, ele vai se realizar. Muitas vezes o que acontece é que a gente não se orienta, a gente desliga o transponder.
A gente não coloca o Senhor na rotina, a gente para de buscar Ele, a gente para de adorar Ele, a gente para de bendizer Ele, a gente para de ter aquela relação com Ele dia após dia. E a gente vai ficando encruado, a gente vai se colocando dentro de uma tenda. Quando Abraão desanima, e Deus chama Abraão, eu tenho uma promessa para você, mas Abraão velho, a ponto da Sara dizer, mas eu, Senhor, será que eu vou ter prazer? Ela não estava nem pensando no filho. Ela estava indo mais longe, ela não queria só o filho. Ela queria virar um varrinho, gente. Que lindo. Abraão fica desanimado. O que Deus diz para Abraão? Sai da sua tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas. Não dá para contar. Assim vai ser a sua descendência, a sua posteridade. Irmãos e irmãs, da mesma maneira como Abraão teve que sair da tenda, a gente pode dizer que nós, para sairmos dos lugares que nos, vamos dizer assim, que limitam a nossa visão, nós precisamos sair da tenda. A gente precisa sair dos lugares que nos limitam. É aquela ideia do bonsai. Eu não sei se você conhece o bonsai. Bonito, né? Qual é a diferença de uma mangueira grande, bonita, para um bonsai de 100 anos? Talvez os dois tenham 100 anos. Eu nunca vi um bonsai de 100 anos. Vamos botar 40, vai. Eu já vi uma mangueira de 40 anos. E deve haver bonsai de 40 anos. Qual é a diferença entre os dois? Será que é genética? É uma semente diferente? É um negócio lá da Embrapa, uma semente diferente que colocaram lá? Não. A diferença é o vaso. O tamanho do vaso limita o tamanho da planta. Assim é na nossa casa. Quantas vezes a gente planta coisas em casa? Não no meu caso, porque lá em casa até cactos morre. Esquece. Meu negócio é a abelha. Mas quando você coloca um negócio num vaso muito pequenininho, a planta é muito... O que acontece com o vaso às vezes? Irmãos e irmãs, muitas vezes a gente quer que o sonho de Deus, ele fique num vaso pequeno, ou então ele fique selado dentro de uma tenda. Sai da tenda, meu irmão. Vamos sair da tenda para que esses sonhos eles venham à tona. E aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, flua na medida, na proporção, no tamanho, na profundidade, na largueza que Ele deseja. Não é assim que Paulo nos ensina? É o Senhor, é aquele que faz brotar em nós tanto o querer quanto o fazer, tanto o querer quanto o operar, tanto o querer quanto o efetuar. Por isso, voltando ao texto, quando eu engrandeço o Senhor, eu bendigo Ele todo o tempo, eu estou dizendo a Satanás, você não vai tomar o meu tempo, porque o meu tempo está focado, vinculado àquilo que o Senhor quer. Eu vou adorar somente ao Senhor. E olha, cuidado, mais uma vez eu digo, cuidado com o seu tempo, meu irmão. Já eu dou esses exemplos sempre, está batido já, está chato. Por isso que eu digo, é chato ficar me ouvindo. Mas o WhatsApp é uma bênção. Mas se você deixar ele dominar o teu tempo e a tua agenda, ele domina o teu tempo e a tua agenda. Aí 8 horas, 10 horas por dia é pouco. Séries da Netflix é legal, bacana, mas quando você senta para assistir, você fica naquela fissura, vou ver a outra, vou zerar a série. É terrível. E assim vai. Instagram, Facebook, e por aí vai. Quando você vê, o teu tempo foi. E o que você fez? Nada. Game é uma bênção para a gente dar uma desestressada. Mas se você não tomar cuidado,
Isso toma o teu tempo de uma maneira que você é capaz de trocar dia pela noite. E aí isso gera algum problema depois. Digo a vocês que já existe CID para patologias dessa natureza. Gente que não consegue parar de jogar. Gente que... Olha, eu ia pegar meu celular aqui, ó. Acabei de descobrir que eu esqueci ele no banco. Gente que... Faz de conta que é um celular. Gente que... Ah, obrigado, Isa. Gente que não consegue parar e assim... Vou ver o que tem no WhatsApp. Mas acabou de olhar. Aí vou ver... E quando acaba a bateria? Gente do céu. A bateria está com 1%. Ai, meu Deus. Não sei, dá aquela coisa, sabe? Aquela fissura. Estou lembrando aqui, porque eu moro no Parque Aeroporto, né? E tem o pessoal que vai lá, às vezes, comprar, né? Tem que ver o pessoal na fissura, às vezes, que tá. Tem gente que no celular é a mesma coisa, está na mesma fissura. Parece que... Cuidado com o tempo, irmãos. Cuidado com isso. Nós precisamos dominar as coisas e não deixar que elas nos dominem. Isso é muito importante. Olha o texto. Ele diz: gloriar-se-á no Senhor, verso 2, a minha alma. Ou seja, a minha alma se gloria em quem? No Senhor. Eu vou retraduzir isso aqui de outra maneira. Eu não vou contar a vantagem do que eu fiz ou deixei de fazer. Eu quero contar a vantagem daquilo que o Senhor fez ou não fez na minha vida. Muitas vezes, quando a gente é muito jovem, muito novo, nós temos um problema. A gente não quer ouvir ninguém. Porque nós somos invencíveis, somos ilimitados, nós somos infinitos. Com 17, 18, 20, 20 e poucos, talvez 30, a gente tem, é que nem videogame, a gente tem 7 vidas, 10 vidas, não, daqui a pouco a gente ganha mais uma. A gente absolutamente é imortal. Nada é capaz de nos vencer. Até que alguma coisa acontece. Nessa idade nós somos muito tentados a nos gloriarmos naquilo que nós achamos que nós somos. E os jovens que já vão, né, os cabelos vão embranquecendo, muitos deles vão levando essa característica. Mas a palavra diz o contrário. A palavra diz que se eu tenho que me gloriar, eu tenho que me gloriar em quem? No Senhor. Abre comigo, por favor, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Quando eu falo abre comigo, gente, é para olhar lá. A Thaís vai gente, puxa vida. O que Paulo nos ensina? É claro que o texto não é só isso. O texto veio antes. Bem sei estar em uma situação ruim, uma situação boa, em fome ou em saciedade, na pobreza, na riqueza, e no final ele diz: eu posso todas as coisas, mas eu posso naquele que me fortalece. É o Senhor quem te faz e quem me faz grande. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós não compreendemos isso e nos achamos no direito de evocar para nós algum tipo de honraria. Nós queremos as nossas coroas, nós queremos os nossos louros, nós queremos os nossos prêmios. É tipo um videogame que, porque eu fiz alguma coisa, eu quero o meu ponto. Irmão, a vida não é assim. Na caminhada com o Senhor, o que Ele nos ensina é que quanto mais eu me esvazio de mim, mais Ele é capaz de me ungir e colocar em mim, encher de azeite. É a ideia da viúva, quando o profeta vai lá: o que tens em casa? Nada. Mas tinha as botijas vazias.
A minha casa, a tua casa é como uma botija vazia, que quando você diz para o Senhor, Senhor, eu de fato não tenho nada, só tenho essa carcaça, essa botija que está vazia. Vem, Senhor, me preenche, porque eu quero que a tua unção seja poderosa na minha vida. E onde eu for, onde eu andar, eu quero que a tua unção, ela seja visível, perceptível. Eu quero, Senhor, que onde eu estiver, as pessoas reconheçam que é o Senhor que está lá e não eu. Porque não é pela força no meu braço. É como diz o salmista, abre comigo. E aí de novo, olha, é a Thaís que vai abrir para nós. Veja, por favor, Salmo no capítulo 20, verso 7. Salmo 20, 7. O texto fala, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Irmão e irmã, se há em algo que eu quero e você precisa, nós precisamos nos vangloriar, é dizer, eu me vanglorio na cruz, e na cruz de Cristo, e ela está vazia porque Ele ressurgiu, Ele morreu em meu lugar, e porque Ele morreu em meu lugar, porque Ele vive, eu posso sim crer no amanhã e caminhar com Ele. Irmãos, eu preciso crer nisso, para que haja clareza nessa navegação, para que o meu transponder não desligue, para que eu não colida com o avião em sentido contrário. E aqui eu preciso dizer algo, irmãos e irmãs. Quando a gente fala em gloriar-se, abre comigo, por favor, Salmos 150. No verso 6, a palavra diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Enquanto eu respirar, eu preciso louvar ao Senhor. Abre ainda comigo, 1 de Tessalonicenses 5,18. 1 de Tessalonicenses 5,18. Paulo nos ensina, em tudo, dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para comigo, para contigo. Aqui eu preciso parar um pouquinho e refletir com você uns instantes. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não buscamos e queremos a bênção. Nós não o engrandecemos, mas queremos a bênção. Não nos gloriamos nele, na presença dele, mas nós queremos a bênção. Não bendizemos, nós queremos a bênção. Mas muitas vezes, na maioria delas, a gente conhece muita gente que ao invés de bendizer, de agradecer, a pessoa reclama. Se faz sol, fez sol. Se chove, choveu. Se o partido A ganha, fulano ganhou. Se o partido B perde, o partido perdeu. Se o Taubaté ganha, Taubaté ganhou. O outro time que Taubaté perde. E é assim. É uma reclamação. É uma murmuração. É uma ladainha. Irmãos e irmãs, reclamar, assim como no contrário, bendizer e gloriar-se, adorar ao Senhor, é um canal de bênção onde você vai atrair a presença dEle. Reclamar incessantemente, você vai atrair outras presenças. Porque se aquela coisa está indo daquele jeito e você está reclamando, acompanhe comigo o raciocínio, Deus é bom, certo? Se Deus é bom e Ele tem a minha e a tua vida no caminho ali, Ele sabe o que é melhor para mim e para você,
Ele vai te acompanhar para que você não entre em furada. Desde que, claro, você também dê uma ajudinha, né, gente? Por favor. Mas Deus é bom. Se Deus dá chuva, é porque Ele deu chuva. Eu vou reclamar da chuva, então eu vou dizer para Deus, ô Senhor, é que nem um meme outro dia aí, a gente viu um videozinho interessante, alguém falando com São Pedro, ô São Pedro, baixa o aplicativo aí, e ó, no aplicativo, tem aí ó, o botão sol e o botão chuva, o senhor habilita o botão sol. Não, São Pedro, é o sol, o senhor habilitou chuva. Aí... Às vezes a gente se arvora naquela de dizer que aquilo talvez não tenha sido bem daquela maneira. Eu estou dizendo então que Deus não fez certo. É que nem outro dia eu ouvi uma heresia. Alguém dizendo que tinha que trocar o anjo da guarda. Porque o anjo da guarda, de repente, o camarada não tá, a coisa não está indo bem na tua vida, então você tem que ir fazer um propósito, tem que pôr a mão no bolso, né? E fazer um propósito lá de não sei quantos reais, para trocar o anjo da guarda. Gente, você está achando que é piada? É sério. É sério. Para trocar o anjo da guarda. E aí eu fico, pô, peraí, mas eu sei, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem o livro, eu sei. Mas é o Senhor que diz qual é o anjo que tem que vir. Ah, então aqui é tipo RH, eu sou o gerente de RH e digo para o Senhor, ó, isso aqui não foi bom não, eu quero que você demita. Oh, história é essa? Nós somos exímios reclamões. Parece que quando a gente vem ao mundo, a primeira coisa que você faz é o quê? Chorar. Você chora. Você chora porque alguma coisa te incomodou. E aí a gente não desaprende, porque ao longo da vida a gente chora. E aí aquele mimimi, a gente vira mimizento com 10, 15, 20, 30, 35, 40 anos, 50 anos, 60 anos. É o mimizento. E aí a gente quer a bênção. Irmãos e irmãs, olhe o texto. E aqui eu quero dizer a você e encerrar. Salmista, Salmo 34. Ele nos dá pistas para que nós não nos desorientemos. Na medida em que eu o busco, na medida em que eu o engrandeço, na medida em que eu me glorio nele, que o bendigo, na medida em que eu paro de reclamar, na medida em que eu me esvazio. E é nesse sentido que eu pergunto para você, como igreja do Senhor, você quer se orientar? Eu quero. Mas para isso eu e você precisamos nos esvaziar, para que o Senhor Ele faça o que Ele precisa fazer. E aí, nesse sentido, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar. Nós seremos ministrados por uma canção, e enquanto a canção for ministrada, você vai falar com Ele. Você vai dizer a Ele, Senhor, na minha rotina eu não consigo colocar as coisas que devem ser colocadas nos seus lugares. Na minha rotina eu não tenho clareza na navegação. Na minha rotina eu não consigo te buscar, te engrandecer, me gloriar no Senhor. Fale com o Senhor, é um momento de qualidade só seu e do Senhor. Fale com Ele, irmãos e irmãs. De ti, mas
mais de ti, Senhor. Mais de ti. Nós queremos mais, Senhor. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Menos de mim, Senhor. Menos de mim. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. E eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Fique em pé no seu lugar e vamos orar. Eles vão continuar ministrando. Senhor, nós queremos sim, Senhor, mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Então, Senhor, nós te pedimos sim nessa noite. Destrava, Pai querido, tudo aquilo que de alguma maneira está nos atrapalhando, Senhor. Coisas essas que nos impedem de Te buscarmos com mais sinceridade, com mais querer, com mais vontade. Destrava, Senhor, esses transponders, Senhor, para que nos orientemos e tenhamos cada vez mais clareza nessa navegação. Destrava, Senhor, os sonhos que estão aprisionados. Destrava, Senhor, todos aqueles sonhos que de alguma maneira pararam e alguém disse que não dá mais porque o tempo passou. E nós acreditamos sim, Senhor, que o tempo não passou, porque os Teus sonhos, eles não envelhecem. As coisas que o Senhor nos prometeu, elas vão de ser cumpridas. Então, em nome de Jesus, ó Pai querido, cada uma nessa noite, que seja, Senhor, cheio desse Teu Espírito Santo, cheio de Ti, Senhor. E é por isso que nós dizemos e cantamos sim, mais de Ti.
que é o nosso desejo. Mais de Ti e menos de mim, menos de nós. E é em nome de Jesus que nós colocamos nossas vidas no Teu altar. E Te pedimos, sim, Senhor, dá-nos mais de Ti. Por isso nós cantamos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém.